Tudo bem, pessoal? Boa noite! Bom, por que eu tô aparecendo aqui? Porque me deu vontade de fazer uma live e conversar um pouquinho sobre o direito empresarial com vocês. É assim, na cara e com a coragem. Vambora, vamos falar. Pessoal, é o seguinte, tava aí dando aula, tava gravando, né, uma aula para uma pessoa aí, como mostrei para vocês, vai lá no Stories ver. E aí eu falei assim, tenho 20 minutinhos entre uma... Deixa eu tirar aqui as notificações. Tenho 20 minutinhos entre uma aula e outra, porque daqui a pouco eu já continuo, né? Nas aulas aqui da faculdade. Então, o que a gente vai fazer? Vamos de live, vamos falar um pouquinho. Oi, todo mundo. Vamos falar um pouquinho de evolução do direito empresarial. Pois é, né? Nunca faço aqui aula de conteúdo aqui no Instagram. Vamos fazer hoje assim, esperando a minha outra aula começar. Então, bora lá, vamos falar de evolução de direito empresarial assim ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo sem se programar, não é mesmo? Então, bora lá. Gente, o comércio é muito mais antigo do que se tem noção, muito mais antigo. Aliás, o comércio é muito mais antigo do que ele mesmo, sabe por quê? Porque as práticas comerciais sempre existiram. As práticas comerciais sempre existiram muito tempo antes do comércio ser regulamentado, né? Então, antes de surgirem aí as primeiras normas que vão disciplinar o direito empresarial ou o direito comercial, e depois a gente vai falar um pouquinho disso, já existiam as relações comerciais, as relações empresariais. Até porque todo mundo precisava sobreviver, não é? Cada um à sua época, existia aí a manutenção da vida, a sobrevivência, né? E quando haviam as trocas de excedentes, existiam aí o comércio, né? Não reconhecido e não positivado da forma como é hoje, mas existia. O que importa para falar para vocês com relação à evolução do direito empresarial, para falar para vocês com relação à legislação, especificamente aqui, as primeiras normas de direito empresarial surgiram a partir da Idade Média. Surgiram lá na Idade Média, né, quando nós tivemos o direito comercial reconhecido como um conjunto de regras, tô de olho aqui no meu horário, tá? Um conjunto de regras, um conjunto que determinava a regulamentação do comércio, né? E nessa época era considerado comerciante aquele que estivesse filiado à corporação de ofício, né? Corporação de ofício eram institutos que traziam aí regras, regulamentos próprios para aquele que era considerado o comerciante. E esse comerciante, então, era assim considerado porque ele estava matriculado numa corporação de ofício e, consequentemente, ele praticava os atos de mercancia, né, que eram disciplinados pelas corporações. Cada burgo tinha a sua corporação de ofício. E essa também, então, foi conhecida como a primeira fase do direito comercial, a fase subjetiva. Aí a história foi caminhando, a sociedade foi evoluindo, o mundo foi evoluindo e nós chegamos numa segunda fase de evolução histórica do direito comercial ou direito empresarial. Ela nasceu da Revolução Francesa através da promulgação do Código Civil e do Código Comercial da França, Código Civil e Código Comercial francês, de 1804 e 1808, respectivamente. E nessa legislação, nessa época, nesta fase conhecida como fase objetiva do direito comercial, nós tivemos então o surgimento da teoria dos atos de comércio. Teoria dos atos de comércio dizia que era considerado comerciante aquelas pessoas que praticavam os atos de mercancia. Os atos de mercancia.
A teoria dos atos de comércio, ela foi recepcionada no nosso direito, foi recepcionada através do nosso Código Comercial de 1850. Então, portanto, a adoção da teoria dos atos de comércio surgiu em nosso país com o Código Comercial de 1850. Entretanto, o Código Comercial de 1850 não nos trouxe a designação do que eram os atos de comércio. Ele só dizia que eram considerados comerciantes aqueles que praticavam esses atos, mas não o que eram esses atos especificamente. Então, foi necessário, à época, a edição de uma outra legislação. Essa legislação foi o Regulamento 737, também de 1850, e que trouxe, então, a designação do que eram os chamados atos de comércio, né? E esses atos de comércio, pessoal, consistiam na compra e venda ou troca, tô lendo aqui porque é muita informação, tá? Compra, venda e troca de efeitos móveis ou semoventes para vender por grosso ou a retalho na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso, as operações de câmbio, banco e corretagem, as empresas de fábricas de comissões de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos, seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo e a armação e expedição de navios. Então, esses aí são exemplos de atos de comércio que foram assim considerados de acordo com o que determinava, na verdade, o Regulamento 737 de 1850, ok? Aí, galera, o que aconteceu? Novamente, a sociedade evoluiu, nós tivemos aí um salto na época, um salto na história, e nós tivemos o surgimento da teoria da empresa, ok? Teoria da empresa que está em vigor hoje. Portanto, eu, você, nós todos fazemos parte desse direito empresarial, ok? Nós estamos, então, vivendo a era da teoria da empresa. A teoria da empresa surgiu na Itália em 1942 com o surgimento do Código Civil italiano, ok? E aí desaparece a figura do comerciante que dá lugar para a figura do empresário. No nosso país, a regulamentação se deu com o nosso Código Civil de 2002, ok? Então, o Código Civil de 2002 recepcionou a teoria da empresa e aí desapareceu a teoria dos atos de comércio e deu-se lugar, então, à teoria da empresa. E por ela, nós temos o surgimento da figura do empresário. A figura do empresário está lá disciplinada no artigo 966 do Código Civil. 966 do Código Civil, empresário. Considera-se empresário aquele que profissionalmente exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, ok? Então, essa foi a evolução do direito empresarial. Primeiro, fixe o seguinte: o comércio sempre existiu, mesmo antes de saber que era o comércio. Por quê? Porque nós tínhamos aí as políticas de troca de excedentes. Eu produzia arroz em excesso, trocava pela sua carne. Isso sempre foi uma forma aí de troca, foi uma forma de subsistência, até que a moeda virou, né, o objeto da troca e o direito comercial começou aí a se moldar, até que chegamos hoje na teoria da empresa. Nas primeiras positivações, o direito como um ramo, o direito comercial como um ramo específico, surgiu na Idade Média, através das corporações de ofício, fase subjetiva do direito comercial, que deu lugar à teoria dos atos de comércio, fase objetiva, que nasceu da Revolução Francesa, 1804 e 1808, com o Código Civil e o Código Comercial francês, que deu lugar à teoria da empresa, que é o que a gente vive hoje no nosso país, ok? E no mundo todo, teoria da empresa, Código Civil de 2002, artigo 966, empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada de forma profissional para produção, circulação de bem ou de serviço. E é isso então, rapidinho, 8 minutinhos tratando de evolução, porque eu tenho outra aula para dar, ok? Beijo, fui! Até mais, tchau, tchau.